A cena abre com um silêncio denso. Não é um silêncio comum. Menos é aquele tipo de silêncio que parece observar você de volta. A câmera imaginária se aproxima lentamente de um personagem sentado à mesa, encarando um envelope fechado, sem remetente. Seus dedos tremem. O espectador não sabe por quê, mas sente que há algo ali que não deveria ser ignorado. O envelope contém apenas uma frase, escrita de forma elegante, quase antiga. Uma palavra pode mover aquilo que o esforço jamais alcança. No mesmo instante, o protagonista lembra do que viveu até ali. Noites viradas, contas acumuladas, aquela sensação sufocante de caminhar sempre um passo atrás dos próprios sonhos. Ele sente uma mistura de cansaço e revolta. Não entende como é possível dedicar tanto e receber tão pouco em troca. Essa dor silenciosa conecta imediatamente quem assiste, porque todos já passaram por um momento em que a vida parecia travada, como um cofre sem combinação. O narrador conduz o ritmo como quem segura o pulso do público, devagar, profundo, hipnótico. Tudo no ambiente reforça a sensação de descoberta iminente. O tic-tac insistente do relógio, o reflexo fraco da luz da cozinha, a sensação de algo em suspensão, como se o ar estivesse esperando o momento certo para revelar um segredo que não pertence ao mundo comum. O personagem vira o envelope e percebe um detalhe quase imperceptível, um símbolo, como um pequeno sol estilizado, marcado a fogo no papel. Ele passa o dedo pelo relevo e sente um arrepio involuntário, como se uma memória antiga, talvez não dele, acordasse dentro do peito. A pergunta surge sem ser dita. Que tipo de palavra pode ter esse poder? É aí que o mistério começa a ganhar forma. Ele lembra de algo que ouviu anos atrás. Uma mulher estranha, num ônibus lotado, murmurando, baixinho, que os ricos não têm sorte. Tem comandos. Na época, ele riu daquilo. Agora, não consegue mais rir. Porque tudo, absolutamente tudo, parece impuro para a mesma direção. A ideia de que existe um segredo escondido na palavra certa, pronunciada da maneira certa, com a emoção certa. O tom emocional cresce suavemente, da curiosidade para a inquietação, da inquietação para a sensação de que ele está tocando algo perigoso e poderoso ao mesmo tempo. A atmosfera fica mais pesada, como se a casa inteira prendesse a respiração com ele. Ele abre a gaveta e pega um caderno antigo, um que não tocava há anos. Ali dentro estão anotações soltas, frases de Florence Scovel Shinn, pensamentos otimistas que ele havia abandonado quando a vida ficou pesada demais. Mas algo chama atenção. No centro de uma das páginas, há uma frase escrita a lápis. Mas esta income, a parte final foi arrancada, rasgada, perdida. O coração dele acelera e o público sente. A tensão cresce sem esforço. É quase biológica, porque ninguém suporta ver uma chave incompleta. E então, como se a própria cena sussurrasse ao ouvido do espectador, se uma palavra incompleta já desperta tudo isso. O que acontece quando alguém encontra a palavra inteira? O tópico termina exatamente no ponto em que o mistério começa a se agigantar, mas sem anunciar cliffhanger. Ele simplesmente se instala, natural, inevitável, menos convocando quem assiste a buscar a próxima parte como quem precisa respirar. A noite cai como um manto pesado, e o protagonista permanece imóvel, diante do caderno aberto, encarando a frase mutilada como quem observa um portal rachado, prestes a revelar o que existe do outro lado. A luz amarela da lâmpada vacila, criando sombras que dançam nas paredes, sombras que parecem acompanhar o ritmo de sua respiração inquieta. Há algo diferente no ar, uma sensação de que o tempo está mais lento, quase viscoso, como se o mundo inteiro aguardasse o próximo movimento dele. Ele lê a metade da frase novamente, repetindo em voz baixa, tentando decifrar o que falta, como se o som pudesse preencher o vazio deixado pela página rasgada. E, sem perceber, faz algo que não fazia há anos. Fala consigo mesmo com sinceridade. A própria voz parece estranha, menos um pouco trêmula, um pouco mais profunda do que lembrava, carregada de cansaço, mas também de uma força silenciosa que parece nascer naquele exato instante. E é aí que surge o primeiro sinal de que algo está mudando.
porque quando ele pronuncia a última palavra da parte que tem, a lâmpada pisca uma vez, bem devagar, como se reagisse. Ele congela. O espectador congela junto. Há um choque pequeno, quase ínfimo, mas o suficiente para ativar uma parte antiga do cérebro, menos aquela responsável por identificar o inexplicável, o impossível. O isso não deveria estar acontecendo. Ele tenta repetir, só para garantir que não está imaginando. E a lâmpada pisca novamente. Desta vez, mais forte. A respiração dele trava. Não é medo. É aquele tipo de perplexidade que mistura fascínio com adrenalina. A sensação de que algo maior do que ele está se movendo ao redor, pressionando as bordas da realidade. Afinal, como algo tão simples quanto uma palavra poderia afetar o ambiente? Mas no fundo, bem no fundo, ele sabe que não é a palavra em si. É a forma como ele a diz. É a emoção, a intenção, a vibração que sai da boca e toca o mundo ao redor. Como se a sua voz fosse uma chave, e cada sílaba um dente secreto que precisa encaixar. Uma memória distante desperta menos a voz daquela mulher desconhecida no ônibus, repetindo que os ricos têm comandos. Na época, ele achou absurdo. Agora, aquelas palavras ecoam como uma profecia discreta, quase rindo de sua descrença. É então que ele percebe algo muito mais perturbador. A página que foi rasgada não está sozinha. Outras páginas do caderno têm marcas de arranhões, como se alguém menos ou alguma coisa menos tivesse arrancado exatamente aquilo que ele mais precisava ler. Um padrão, uma intenção. Nada ali parece acidental. O clima muda. A tensão aumenta. A sensação de que a vida dele está prestes a cruzar uma fronteira invisível fica cada vez mais nítida. Ele entende pela primeira vez que não está apenas diante de uma frase incompleta. Está diante de um código, um comando verbal capaz de alterar sua realidade financeira de uma maneira que ele jamais imaginou. Mas falta a parte final. E é justamente essa parte que tudo indica que alguém tentou impedir que ele encontrasse. Antes de virar a próxima página, o protagonista respira fundo, como quem pressente que algo será revelado. Não algo confortável, mas algo necessário. Algo que conecta sua voz, sua história e aquele símbolo misterioso marcado a fogo no envelope. E quando sua mão começa a virar a página, bem naquele instante, um som seco, vindo da porta da sala, corta o silêncio. Não é um som alto, mas é o tipo de som que faz o coração do espectador parar por um segundo inteiro. É curioso como algumas verdades só revelam sua força quando somos obrigados a tocá-las com as mãos trêmulas, menos como se a vida esperasse que estivéssemos suficientemente cansados para finalmente escutar. E foi assim que ele caminhou até a porta de madeira escura, no final daquele corredor silencioso. Não havia luz vindo das janelas, apenas o reflexo amarelado de uma lâmpada que piscava como um olho inquieto. Mesmo assim, ele sentiu que algo o chamava dali, algo antigo, algo que sempre esteve à espera da palavra certa. A mão dele repousou sobre a maçaneta fria, e uma sensação estranha percorreu sua espinha, como se alguém sussurrasse seu nome dentro das paredes. Naquele instante, uma lembrança estaladíssima veio à tona, a voz da avó, firme e doce ao mesmo tempo, dizendo que existem portas que só se movem quando você pronuncia o verbo certo. Ele nunca entendeu aquilo completamente. Crianças raramente entendem quando os adultos escondem mistérios dentro de frases simples. Mas agora, naquele corredor sem saída aparente, as palavras dela pareciam ganhar peso. E uma exigência o cheirava a poeira antiga, mas havia também um perfume sutil de flores secas, como se ali dentro houvesse algo guardado por décadas. Uma parte dele queria recuar, e essa parte era conhecida. Era aquela voz interna, que insistia que nada mudaria, que tudo era difícil, que o dinheiro sempre escorreria pelos dedos. Mas a outra voz, mais baixa, porém mais sincera, menos começou a ganhar forma, como se despertasse após um sono muito comprido. A sensação era tão física que ele sentiu o peito expandir. E foi ali, com a respiração um pouco descompassada, que percebeu
A porta não precisava ser empurrada com força. Ela pedia "Uncle". A madeira parecia esperar pelo som correto, a vibração exata. Não era sobre força, nunca foi, era sobre frequência. E isso o desarmou de tal jeito que ele precisou fechar os olhos por alguns segundos, tentando encontrar uma palavra que estivesse à altura daquela responsabilidade silenciosa. Quando abriu os olhos novamente, algo havia mudado. O corredor parecia maior, como se o espaço tivesse se reorganizado sutilmente. A lâmpada parou de piscar. O silêncio ficou tão profundo que dava para escutar até a própria dúvida, tentando se esconder. E então, quase sem perceber, ele sussurrou algo, não uma frase inteira, apenas um fragmento, um sopro de intenção. E naquele exato instante a porta fez um som baixo, como um estalo de madeira cedendo. Ele recuou um passo, não sabia se aquilo tinha acontecido de verdade, ou se o seu desejo finalmente estava começando a moldar o ambiente ao redor. A vibração era tão intensa que parecia que o ar tinha se tornado líquido, flexível, moldável. Era como se o universo estivesse apenas esperando ele pronunciar completamente aquilo que lá no fundo ele sempre evitou dizer. Não por vergonha, mas por medo do próprio poder. E aqui está o ponto que ninguém avisa. Falar com autoridade assusta mais do que pedir com humildade. Porque quando você comanda, não há desculpa para o milagre não acontecer. E foi exatamente essa percepção que o fez prender a respiração por alguns segundos. O que aconteceria se ele realmente ousasse dizer a palavra inteira? O que aconteceria se ele finalmente assumisse que sua voz poderia mover o invisível? Ele respirou fundo, sentiu o coração bater forte, e então disse a palavra completa. A porta vibrou. Não abriu, não fechou, não caiu, não fez nada óbvio, mas vibrou menos, como se tivesse ouvido um nome que reconhecia. E essa vibração, suave e profunda como o ronco distante de um trovão, fez algo dentro dele estremecer. Era uma vibração que ecoava na pele, no peito, no ar ao redor. E pela primeira vez, ele entendeu. A palavra proferida não age no objeto. Ela age em quem a pronuncia. Ele encostou a ponta dos dedos na madeira novamente, e o calor que sentiu era impossível de negar. A porta estava viva, ou melhor, estava respondendo. Algo ali estava prestes a acontecer, mas não era com a porta, era com ele. E o mais impressionante, ou mais inquietante, foi perceber que no fundo do fundo do fundo, ele já sabia qual seria a próxima palavra, mas não sabia se estava pronto para dizê-la. E você? Estaria? Deixe nos comentários alguma palavra que você evita pronunciar, por saber que se disser, sua vida vai mudar de verdade? No instante em que ele percebeu que a porta não era o destino, mas apenas o espelho, algo dentro dele começou a se reorganizar de uma forma quase assustadora. Era como se cada memória, cada promessa quebrada, cada tentativa frustrada de prosperar, estivesse se movendo silenciosamente, tomando novos lugares dentro da mente, menos como peças de um quebra-cabeça, que pela primeira vez começavam a se encaixar sozinhas. O corredor continuava silencioso, mas não era mais um silêncio morto. Parecia o silêncio que antecede uma revelação devastadora. Ele inspirou devagar, e o ar tinha um gosto metálico, como se a eletricidade estivesse suspensa ali, vibrando de uma maneira que fazia os pelos do braço arrepiarem. A sensação era de estar diante de algo antigo demais para ser compreendido, mas próximo o bastante para ser transformado. O eco da primeira palavra que ele tinha dito ainda parecia rondar o ambiente, como se estivesse gravado no ar, refletindo, ressoando, insistindo. Um pensamento inesperado o atravessou. E se todas as vezes em que a vida pareceu fechada, não era porque faltava oportunidade, mas porque faltava a voz, não a voz comum de conversa cotidiana, mas aquela voz que nasce no lugar onde a coragem encontra o propósito. Aquela voz que Florence descrevia como um decreto, não um pedido, um som que não tenta convencer o universo, mas simplesmente o informa. Ele não sabia se estava pronto para emitir esse tipo de som, mas a porta à sua frente, morna, pulsante, consciente, por saber,
Borecha Éspera. Parecia ter escutado essa voz em algum outro tempo, em algum outro lugar, vindo de alguém muito parecido com ele. As mãos dele estavam tensas, mas havia algo diferente agora. Não era medo, era poder. Um poder tão novo que doía um pouco segurá-lo. Como aprender a respirar um ar mais denso. No fundo do corredor, uma corrente de vento inesperada passou devagar, carregando um perfume leve de algo familiar, talvez flores molhadas, talvez folhas antigas, e esse aroma ativou uma lembrança quase esquecida. Ele se viu criança, ouvindo de novo a avó dizendo que a palavra certa abre cofres invisíveis, mas ali havia um detalhe que só agora ele percebia. Ela nunca falou porta, ela nunca falou trava, ela nunca falou mundo externo, ela falou cofre, e cofres não se abrem para mostrar paisagens, se abrem para revelar tesouros. O coração dele acelerou. Então não era sobre a porta, nunca foi. Era sobre o que estava guardado atrás dela. Menos e mais ainda, sobre o que estava guardado dentro dele. Uma pressão suave começou a empurrar o ar ao redor, como se o ambiente respirasse com ele. A madeira vibrou mais forte agora, respondendo a uma energia que ele mal sabia que possuía. Não era magia, não era ilusão, era a lógica espiritual mais antiga do mundo. Você não recebe aquilo que pede fraco, mas aquilo que afirma forte. E ele finalmente entendeu qual era a palavra final. Uma palavra simples, direta, antiga como a própria criação. Uma palavra que não implora, não lamenta, não negocia. Uma palavra que afirma, ele a pronunciou. E a porta abriu. Não devagar, não com estrondo. Ela simplesmente deslizou, como se sempre tivesse estado destrancada, e estivesse apenas esperando que ele se lembrasse de quem era. Mas o mais estranho, o mais arrebatador, não foi a porta abrindo, foi o que ele viu assim que a escuridão deu espaço para o primeiro feixe de luz. Não havia ouro, não havia notas, não havia joias, não havia nada que pudesse ser medido em cifras humanas. O cofre era ele. Um espelho enorme ocupava quase toda a sala, e o reflexo que o encarava sorria antes dele, como se já soubesse o que vinha a seguir. A sensação foi tão profunda que ele precisou apoiar a mão na parede para não cair. Era como se tivesse finalmente encontrado a chave que sempre o rondou, mas que ele insistia em ignorar. A palavra tinha aberto a porta externa, mas o reflexo tinha aberto a interna. E é essa segunda porta que muda destinos. O corredor atrás dele pareceu se distorcer levemente, como se estivesse sendo puxado para outra forma, outro rumo, outro começo. Algo estava nascendo ali. Uma nova consciência, uma nova percepção do próprio valor. E com essa percepção, algo mais começou a se mover. Algo maior, algo que ele ainda não conseguia ver por completo, mas que já sabia que estava vindo em sua direção. Ele deu um passo dentro da sala, e quando fez isso, o espelho respondeu, mas não vou dizer o que ele viu, porque essa parte pertence ao próximo capítulo.